A tecnologia é linda, é o futuro. Pronto. Que Então, agora sim, massa. gravando, vamos lá. Obrigado, Fernando. Obrigado, Cris. Junto. Vocês são demais. Gente, olha só, compartilhar um segredo muito lindo com vocês aqui. Eu sou um leitor assíduo, tá? Sou filho de uma professora de matemática, física, leitora e autora de 8 livros publicados. Minha mãe é uma apaixonante por livro e passou isso para mim. Fala, Bruno, general. Então, ela passou isso para mim. Então, eu amo a leitura. Mas de uns 6 anos para cá, eu aprendi a ler de uma forma diferente. Eu tinha o costume de ler muito rápido e passava pelas páginas e, às vezes, eu esquecia algum conteúdo que eu tinha lido. E eu vi que ler com qualidade é melhor do que ler com quantidade. Tem livro que eu leio muito rápido, mas tem livro que o conteúdo ele é tão pesado, ele é tão bom que não compensa eu ler muito rápido. Então eu leio devagar, prefiro às vezes até repetir uma página, igual por exemplo agora, eu comprei de uma vez 5 ou 6 livros do Napoleon Hill. Eu tinha uma pouca aversão ao Napoleon Hill por causa do livro Mais Esperto que o Diabo. Eu já li ele antes e achei ele um pouco perigoso. E agora, como todo mundo fala muito bem, eu falei, cara, eu preciso dar um crédito para esse cara, que o mundo fala bem, não é possível que o Luciano tá certo. Então, eu fui dar um crédito para esse camarada e eu estou apaixonado na literatura dele. É um cara sensacional e eu degusto o livro dele. Eu aprendi a fazer o mesmo com a Bíblia. A Bíblia é um livro escrito por homens, inspirado por Deus, aonde tem códigos milenares. E ela ensina para a gente esses códigos. A Bíblia não é um livro complicado. Muita gente fala assim, a Bíblia é um livro complicado. Não, não é. Se você pegar agora e ler Apocalipse, ok, você vai achar complicado. Você vai ver mulher saindo da água, você tem que entender qual que é o significado de mulher, qual que é o significado de água. Você vai ver um bicho com 7 cabeças e 10 chifres, você não vai entender nada. Você vai ter que entender que aquilo é um reino, que aquilo é uma cidade. Porque o livro de Apocalipse, na verdade, na Bíblia, em inglês, ele chama Revelations, que é o livro de revelação. É um livro espiritual. Você consegue entender o livro de Apocalipse quando você está com o espírito mais forte, quando você está fazendo um jejum, contato com a fonte, uma conexão muito forte. Aí você lê Apocalipse, Apocalipse salta para fora dos seus olhos assim. Ó. Tirando o livro de Apocalipse, todos os demais livros, a Bíblia ela é muito explicativa. Se você lê uma parábola de Jesus, se você lê uma coisa, igual a gente vai ler aqui em Jó, se você lê um salmo, e você vai falar assim, estou com dúvida, basta ler 1 ou 2, 3 versículos depois. Ela vai explicar o que ela acabou de dizer. Ela não é difícil. Então, quando eu tive esses olhos de ler com qualidade, eu comecei a tirar muito, muito, muito código da Bíblia. Muito código da Bíblia. Então, assim, vou dar um código de graça aqui, que seria uma outra aula, né? Por exemplo, o homem quis construir a Torre de Babel, e nós sabemos a história da Torre de Babel. Torre de Babel, eles quiseram construir ali um prédio e falar assim, né, uma torre, vamos chegar até no céu. E o homem, então, começou a fazer e tudo, e a Bíblia fala que Deus, o Criador, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, falou assim entre eles, que é a Trindade, desçamos e vamos confundir a cabeça do homem, porque tudo que eles querem em unidade, eles conseguem. Então Deus desce e destrói a Torre de Babel. Quando eu li isso, eu falei, não, eu não estou lendo isso aqui, não. Quer dizer que se eu unir com uma pessoa com o mesmo propósito, tudo o que eu quiser, eu quero, a não ser que Deus desça do céu e avacalhe os meus planos. Isso é um código pesadíssimo. Se você ler rápido, você não vai pegar. Então, eu comecei a pegar esses códigos da Bíblia e muitos dos que me chamam mais atenção aqui está no livro de Jó. O livro de Jó, a história dele rapidamente é assim. Jó era um cara muito, muito, muito rico, muito próspero, tinha filhos, uma família bonita, ele tinha 10 filhos, diz a Bíblia, e tinha vários, né, centenas de funcionários. E fala que o inimigo da nossa alma, que é Satanás, Lúcifer, foi expulso do céu, ele quis tentar a vida de Jó. E para isso ele foi pedir permissão para Deus para fazer isso. Ele chega para Deus e fala, olha lá seu servo Jó. Ele é feliz porque ele tem tudo, porque ele é rico, porque ele tem família, porque ele tem funcionários, porque ele tem amigos. Toca na família dele para você ver. Toca na riqueza dele para você ver. Toca na saúde dele para você ver. E Deus então dá permissão. Isso é um outro código também. Mas Deus dá permissão para Jó, para o diabo, na verdade, e o diabo começa a tocar em tudo na vida de Jó. Isso eu já estou resumindo assim, 12 capítulos, tá? O diabo toca em tudo. De repente, os filhos de Jó estão todos numa casa tendo um jantar, a casa desaba em cima de todo mundo e mata todos os filhos. Aí entra um
um servo desesperado, seus filhos morreram. De repente, todas as vacas morrem. De repente, todas as ovelhas morrem. Todos os bois morrem. Todos os camelos morrem. A plantação toda morre. E ele se vê pobre, sem filhos, sem nada. O que resta são os funcionários. E eles começam a abandonar também, porque não tem mais dinheiro para pagar os salários. O que acontece? Jó entra numa reviravolta muito grande. E até a saúde dele é permitido com que fosse tocado. E ele começa a então ter lepra. A Bíblia, na história de Jó, fala que ele teve feridas na pele, que ele fedia a quilômetros de distância. De vergonha, ele saía da cidade, andava quilômetros, cavava um buraco no chão, se enfiava lá dentro e se tampava com areia, porque o cheiro dele era tão fétido que eles sentiam a quilômetros de distância. Essa foi a vida de Jó. E ele foi muitas vezes provado. A mulher dele, por exemplo, que é um código pesadíssimo de casamento, né? Ela chega para ele e fala assim: olha para você, você está podre, sua carne está apodrecendo vivo, você está um morto-vivo. Amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele fala para ela assim: tu falas como uma louca qualquer. Ou seja, depois de passar por tudo isso, ele não abandonou a crença dele em Deus, não abandonou a fé e nem abandonou a mulher, né? Porque depois, no final da Bíblia, Deus honra ele de novo com novos filhos, com a mesma mulher, né? Isso é um código de casamento muito precioso. Mas eu quero chamar a atenção aqui no que está escrito no capítulo 29. O capítulo 29 de Jó, ele está nessa situação que eu acabei de falar. Pobre, sem amigo, sem funcionário, sem filho, sem saúde, lepra, com a carne podre, fedendo. Ele, então, senta num canto e ele começa a lembrar de como a vida dele era boa. Porque quando a gente lembra do passado, né, o passado ele traz a memória uma certa gratidão, dependendo do passado, traz uma certa revolta, dependendo do que a gente fez. O passado ele serve, muitas vezes, eu uso meu passado para aprender e não cometer os mesmos erros hoje. Não quero voltar ao passado nunca, mas o passado serve para isso. Então, Jó, no capítulo 29, ele faz assim: prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados. O que ele está fazendo? Está lembrando, como nos dias em que Deus me guardava. Então, ele tem essa leve memória de como ele era bom no passado, rico, próspero, cheio de família e uma alegria total. Aí o versículo 3, ele fala assim, eu vou ler rapidamente, depois eu venho, que são 5 códigos pesados. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Versículo 4. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Versículo 5. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim. Versículo 6. Quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corria um ribeiro de azeite. Versículo 7. Quando eu saía da porta da cidade, e na praça me era dado lugar para sentar. O capítulo continua, mas eu vou pegar só esses do 3 ao 7 aqui. Eu voltei a ler no início, porque ele fala assim, olha, quem me dera ser como eu fui nos meses passados. E isso é muito forte, porque o cara que foi um dos caras mais ricos da Bíblia, os caras mais com intimidade da Bíblia, a ponto de o diabo chegar e pedir a Deus permissão para poder tocar nas coisas dele, porque ele era um cara de intimidade com Deus. Ele fala, quem me dera ser como nos meses passados. E agora, ele vai descrever como que ele era. Então, isso é muito assim, forte. Ele vai simplesmente descrever como que era a vida dele quando ele era o cara mais rico da área, quando ele tinha a família mais bonita da área, a mulher mais bonita da época. Ele vai descrever. Então, assim, eu tenho que pegar esse código. Vamos lá. Versículo 3. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Já está falando de um relacionamento aqui que não dependia dele. Olha para você ver. A luz de Deus agia sobre a cabeça de Jó, e essa luz guiava o caminho dele pelas trevas. Mas não era nada que Jó fazia, era o que Deus colocava na frente dele. Então, esse capítulo 3 não depende de Jó. E o que é que vem do alto que a gente quer, que ilumina o nosso caminho, que não deixa a gente errar, que faz a gente ser próspero e rico, que não depende da gente? Sabedoria. A mesma que Deus deu para Salomão. Não depende da gente, depende só de Deus. Deus dá a sabedoria para Jó. Essa era o top 1 da lista de 5 de Jó. Versículo 4.
como eu fui nos dias do meu vigor. Aí está falando quando ele tinha saúde, que agora ele não tem mais. Quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Agora ele fala de relacionamento com Deus. Percebe que primeiro ele tinha sabedoria, ele tinha algo que era Deus abençoando a vida dele de cima. Isso independe de Jó. Se Deus quiser abençoar a vida de alguém, independe da sua fé. Se chegar o tempo de Deus na nossa vida, independe de qualquer coisa que você faça. Não depende do seu comportamento, não depende se você crê ou se você não acredita, se você escreveu ou se não escreveu. É o tempo dele. Agora, aqui, no dia do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, agora sim, agora depende de Deus e de Jó. Porque isso aqui é relacionamento com Deus. Então, o primeiro, no top 5 da vida de Jó, era a sabedoria que não dependia dele. O top 2 era o relacionamento dele com Deus, era o que ele priorizava. Versículo 5: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Olha, agora Jó cita um relacionamento horizontal. Ele fala de filhos, outras pessoas que estão ao redor. E esses filhos, pode ser filho de carne mesmo, ou pode ser quem? Aqueles que Jó eram talvez responsáveis sobre a vida deles. Por exemplo, os funcionários de Jó. Quando você tem um funcionário e você paga o salário para aquela galera, você é o mantenedor daquela casa. É você, quando você paga o salário para o seu funcionário e ele pega aquele salário e leva para dentro de casa, você que está levando comida para a casa dele. Ele que está trabalhando, é claro, mas você que está abençoando. Se você quebrar, se você parar de pagar, aquele cara vai ter que arrumar um outro mantenedor. Então, esses filhos, é todo mundo que circula Jó, todo mundo que depende de Jó, todo mundo que abençoa a vida de Jó. O que é isso? Networking. É todo mundo que circula na nossa vida, todo mundo que a gente precisa. Quem são os nossos íntimos, quem são os necessários, quem são os nossos estratégicos que estão ao nosso lado. Então, isso aqui é um com o outro. Não tem mais Deus, é relacionamento horizontal. Então, Jó tinha a sabedoria de Deus, aí ele buscava o relacionamento dele com Deus, depois ele buscava networking. Aí, só no versículo 6, quando ele fala: quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corria um ribeiro de azeite. Isso é riqueza. Lavar pé no leite, na época, é grana. Da rocha correr azeite, é grana. Me remete lá em Elias. Já foi escrito 1500 anos antes de Jesus. Bem depois veio Elias, quase 750 anos veio Elias. E aí tem uma viúva lá que está só com um pouquinho de azeite, ele faz um milagre lá e multiplica o azeite dela. A Bíblia fala que ela pagou todas as dívidas e viveu com aquilo até o fim da vida, ela e o filho dela. Então, azeite é dinheiro, é caro. Olha o que ele fala: eu lavava os meus pés no leite e da rocha me corria um azeite. Ele tinha dinheiro para dar e vender. Ele, não é para vender dinheiro, não, né? Mas assim, modo de falar, transbordava dinheiro. Era muito milionário esse cara. Mas o que me chama a atenção é que dinheiro vem depois de network. Perguntaram assim para o Flávio Augusto, que é um brasileiro que eu admiro, vocês deviam admirar também. Bilionário, foi dono de time de futebol, comprou e vendeu, dono do WhatsApp, e mora aqui em Orlando. Perguntaram para ele assim: Flávio, se alguém pegar a sua fortuna hoje, com quanto tempo você faz $1 milhão? Aí ele respondeu, mandou duas respostas. Falou assim: se você tira todos os meus contatos do meu network, talvez eu demore 30 dias. Agora, se você deixa todo o meu network, 1 hora. Uau! Isso me regaçou na cabeça. Eu falei: o que é isso, cara? Porque você conhecer quem tem é muito mais importante do que você ter, cara. É muito mais importante. Porque você tem o quê? A frequência, você tem um canal, você tem o acesso. E isso é muito forte. Então, já falo: olha, a sabedoria não depende de mim. Agora, o relacionamento de Deus depende de mim e o meu network depende de mim. Depois é que ele fala de riqueza. Então, se a gente fizer o network certo, a riqueza é uma consequência. Ela vai acontecer porque você vai acessar a frequência. E aí, no versículo 7, ele fala a última posição do top 5 dele. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado a sentar. E aí fala que os jovens, nos próximos versículos, que os jovens se levantavam para ele, até os anciãos respeitavam ele. O que é isso? Fama, respeito. Quando você tem dinheiro, a fama é consequência. Não tem como. A admiração, a fama no sentido de admiração. Gente, cá entre nós, não sejamos hipócritas. Nós admiramos os ricos. Não fala para mim que o cara para com uma Lamborghini de 4 milhões de reais do seu lado porque você não olha para ele diferente. Não tem como. A gente admira, a gente olha, a gente fala: uau, o que esse cara faz da vida? Tem um cara aqui nos Estados Unidos que chama Daniel Mack.
Ele ficou famoso aqui no Instagram, porque ele vai no carro das pessoas e fala: ei, que carro legal, o que você faz da vida? Pergunta, as pessoas falam: sou empresário, sou isso, sou ator, sou jogador de futebol, sou isso. E é só carrão e tudo mais. Ele ficou famoso por essa pergunta dele, sabe? E é a curiosidade que a gente tem. Então, quando Jó coloca essa fama aqui em quinto lugar, ela é só uma consequência. Então, o que Jó está falando para a gente aqui? Eu tenho saudade quando Deus me dava sabedoria, quando eu tinha um relacionamento com Ele, quando eu tinha o meu networking, os meus filhos, meus funcionários, meus amigos estavam todos ao redor de mim, porque eu lavava meu pé no leite e azeite me corria da rocha, e eu era reconhecido na cidade. Então, isso é consequência. Quando eu vejo isso aqui, um cara que foi milionário falar assim: não prioriza o dinheiro. Ele fala: não prioriza o dinheiro. Prioriza primeiro o relacionamento com Deus, depois seu networking. Isso me deixa tranquilo de fazer o seguinte: pagar 2, 3 mil reais, não sei quanto você pagou, num SPR. Só para quê? Só para aumentar o meu network, aumentar a frequência das pessoas que estão comigo. Então, eu acho isso muito forte. Assim, eu aprendi isso aqui em 7 versículos da Bíblia. Se você for ler o livro de Jó, hoje eu chamo o livro de Jó o livro das tremedeiras. Cara, é muita loucura. É muita loucura. Olha o que fala. Tem um cientista aí, Joe Paul, esqueci o nome dele. Pauling, alguma coisa, esqueci o nome dele. Prometo jogar no grupo lá para vocês. Ele ganhou um prêmio Nobel porque ele conseguiu provar que a Terra, ela tem o norte sideral da Terra, ele tem uma força magnética que não deixa ficar nada parado lá. Então, vamos supor, quando lança um satélite, tem dois tipos de satélites. Tem um satélite que fica girando em torno da Terra, ou ele pode girar na mesma velocidade, ou ele pode girar mais rápido, ou ele pode girar ao contrário da Terra, dependendo do que a NASA quer, ou o Elon Musk. E tem aqueles satélite que é o estático. O satélite estático, ele fica parado, vendo a Terra girar apenas, ok? Nada fica no norte sideral da Terra, porque o satélite que vai para lá, existe um polo magnético tão forte que expulsa. Já viu quando você vira o ímã de ponta cabeça e você tenta juntar as partes? Não junta. Aquele polo magnético repele todo tipo de satélite. Aí esse cara, esse físico, ele conseguiu provar fisicamente que a Terra, o norte sideral da Terra, tem esse polo magnético, e ele conseguiu provar que a Terra ela paira. Pairar é diferente de flutuar. Flutuar, você tem uma força de gravidade do vento fazendo alguma força para baixo e você está descendo ali. Isso que é flutuar. Pairar é ficar estático, parado. O único movimento dela é rodar. Ela não vai nem para cima nem para baixo, é rodar. Ele conseguiu provar isso. E demorou 20 e tantos anos estudando isso. Aí, quando eu leio Jó, capítulo 26, versículo 7, ele fala assim, quando ele reconhece o poder de Deus, ele fala assim: aquele que estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Então, você tem 25 anos de física que um cara ganhou o prêmio Nobel em um versículo de Jó. Ô É Luciano, um livro. me permite só para te dar um apoio, um suporte aí, só o tempo. Não sei se você está acompanhando, 9 minutos, só para você se referenciar aí. Tô. Então tá bom. Beleza, tá aqui. Então, isso o livro de Jó ele é todo assim, ele é todo cheio desses códigos pesadíssimos, sabe? Então, quando eu peguei isso, tem mais outras coisas que eu poderia passar, mas esse é o tópico, esse é o tema de hoje. Se você tem feito algo para buscar riqueza financeira, eu vou te dar uma dica para hoje. Você tem que agregar algo para a vida das pessoas. Não é o dinheiro tem que ser a consequência. Estou montando uma empresa aqui no ramo automobilístico, automóvel, né? Com um sócio, amanhã a gente tem uma reunião, e a primeira reunião que a gente teve, eu lembro, quando a gente teve a ideia de bolar um aplicativo, fazer o site e tal, eu falei assim, o que é que nós vamos salvar para as pessoas? Quando a pessoa faz isso, nós vamos salvar em torno de 2 horas e meia ou 3 horas do dia dela. Uau! Eu gostaria de salvar 2 horas e meia, 3 horas do meu dia. Então, esse business vai dar certo. Eu estou gerando primeiro um valor. O dinheiro vai ser consequência. Então, para Jó, o dinheiro era consequência. Primeiro era o relacionamento dele com Deus. Depois, primeiro, na verdade, era algo que não dependia dele, que era a sabedoria de Deus. Isso Deus tem para todo mundo. Tiago fala que só pedir que ele dá. Então, na verdade, era relacionamento com Deus. Cara, o boot, ele é muito sério. A gente devia fazer ele todo dia, 2, 3 vezes ao dia. Acordou, faz. Sabe por quê? Sabe o que me preocupa muito, galera? A mentoria vai acabar.
Hoje, o Pablo faz o boot com a gente quando termina, mas a mentoria vai acabar. E aí, o que acontece? Muitos costumes, muitos hábitos que foi falado hoje se perderão. E aí, daqui a 10 anos, a gente vai falar assim, poxa, se eu tivesse mantido aquele hábito, hoje talvez seria uma pessoa diferente. Porque eu aprendi a investir em Bolsa de Valores com 17 anos. Fiz um monte de cagada. Com 22 eu desisti, que eu perdi dinheiro. Com 25 eu pus dinheiro na Oi, o filho do Lula foi lá e fez uns cambalachos lá, eu perdi meu dinheiro todo da Oi. Parei de investir na Bolsa. Aí hoje eu penso, cara, eu tô com 38. Se eu tivesse com 17 anos colocando dinheiro, R$ 200, que hoje não é nada, por mês, tipo numa empresa, numa CEMIG da vida, ou numa Petrobras que seja. Hoje, o tanto que valorizou, o tanto de dividendo que isso pagou, o que é isso? Hábito e constância. Então, o que eu tenho medo é que essa mentoria vai acabar. E muitos hábitos que são bons, que o Pablo está ensinando, se perderão. Então, esse boot, esse relacionamento com Deus tem que ser um hábito que a gente tem, sabe? Vou bugar sua mente aqui, ó. O telefone está aqui, ele é da Apple. Se eu desligo ele, tá vendo aqui, ó? Eu vou arredar para o lado, ele vai desligar instantaneamente. Acabou, desligou. Desligou instantaneamente. Já não tem mais nada. Não, Agora eu vou você ligar tem meu toda... telefone. Desculpa, você tem toda a razão, e eu acho que a gente, ó, nós aqui já somos 5. Cara, a gente tem que manter mini grupos, sabe? Para a gente se fortalecer. Porque é muito fácil da gente. Ó, eu agora estou falando com vocês, eu estou me arrumando um grupo de faculdade, que a gente se formou na faculdade. E eu estou aqui pensando assim, cara, como eu não tenho mais nada a ver com esse pessoal? Mas eu estou indo, eu estou indo. Mas como eu gostaria de continuar ligado com pessoas na mesma frequência, cara, que a gente está. Tem que Porque aí ter. a gente vai se alimentando, né? Vou Exatamente. deixar você terminar aí, irmão. Vou deixar você terminar. Tá. Aí quando a gente liga de novo, vou ligar meu telefone de novo, ó. Ligou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não cansa, não. 11, 12. Calma, tá chegando lá. Olha o tanto de tempo que essa criação aqui. Ah, ligou. Essa criação aqui, para desligar, ele foi automático. Agora, quando eu ligo ele de novo, primeira conexão que ele faz, ao invés de ser comigo, que sou dono dele, que paguei por essa porcaria, primeiro contato dele é com o criador. Ele primeiro processa o que o criador dele manda ele fazer. Ele roda o software todinho e fala, ah, tá. Quando você liga seu computador fica processando, contato lá com o Bill Gates, lá com a Microsoft. Por que nós, que somos a criação mais inteligente que já existiu, a gente acorda e já vai trabalhar? E já abre o Instagram. E já vai fazer isso. Cara, é contato. É relacionamento com Deus. Busca esse seu relacionamento. O boot ele tem que ser algo diário. A gente faz esse boot, a gente está obedecendo o que Jó mandava fazer. E depois do boot, procura isso que a Cris falou. Contato com essa galera que está na mesma frequência que você. Que não se preocupe. Uma hora vai vir alguém que vai ligar o foguete que está atrás de você e vocês vão subir junto. Sabe? Dinheiro é consequência. Então, assim, eu vou só dar 2 exemplos. Um exemplo só, na verdade. Comecei a fazer essa mentoria, entrei nos grupos todos de WhatsApp, acho que são 3 ou 4 que eu tô. E aí vi um cara lá postando um negócio, gente, compra de mim, minha empresa faz isso e tudo mais. Eu peguei e entrei em contato com ele, uma chavinha. Falei, brother, como é que é isso aqui? Aí ele me falou e tal. Falei, sua empresa de quê? Ele falou assim, Luciana, a gente faz de tudo, cara. Nossa, a gente tem impressora 3D, a gente imprime. Se você tiver uma ideia, ele falou essa frase comigo, se você tiver uma ideia e conseguir pôr ela no papel, eu faço. Aí eu falei, ah, então eu tenho essa ideia. E eu tenho uma coisa que na minha ideia já tem 5 anos. Aí fizemos uma reunião via Zoom, eu compartilhei meu screen com ele, fui lá com a canetinha, desenhei, aí ele entendia o que é. Eu vou produzir, me dá uns 30 dias. Já está produzindo, já está rodando na impressora 3D. E assim, se der certo ou não, não sei, mas sei que eu vou salvar tempo e muito casamento por aí, a Cris sabe que eu já falei para ela. É uma ideia massa. Aonde eu conheci isso? Dentro de um grupo de uma galera que estava fazendo um network da mesma frequência que eu. Network é a chave. Então vocês pegam esse código de Jó, e Jó nunca buscou riqueza. Tanto é que depois que ele perdeu, ele falava, Deus, Deus tirou. Ele buscava o quê? Primeira coisa que ele buscava era o relacionamento com Deus. Segunda coisa era o network. O resto era consequência. Lembra do Flávio Augusto? Consequência. Então esse código do Jó é pesadão. Tá acabando nosso tempo. E
Eu espero que vocês levem isso aí para a vida, vocês, tá bom? Se vocês tiverem pergunta, quiser conectar comigo lá no WhatsApp, mandar alguma coisa, ou quiser acrescentar algo, vai ser bom demais, tá bom? Eu encerrei. Se quiser falar alguma coisa. Muito obrigada, pessoal. Fernando, super obrigada aí por também gravar para a gente, Imagina, porque a vou gente pode disponibilizar. tirar cortes daqui para o Lu, tá, Lu? Boa. Isso aí você já Obrigado. tem conteúdo aqui para ir colocando, entendeu? Você vai É colocando. verdade. Ô, Lu, Você É passou verdade. códigos eu aqui. vou subir num Só- drive, só- do Gmail e mando o link, que aí você pode Boa. baixar, fazer esse seu material. Olha que Isso. coisa mais linda aí do seu lado. Obrigado. Ai, que show. É o rapazinho. Lu, adorei, Tubarão. adorei essa analogia que você fez, foi fantástica, do sistema operacional subindo, toda a conexão criadora, é exatamente isso. O boot representa exatamente isso. Você foi muito feliz aí na analogia. Parabéns. Exato. Muito bola. Demais. Valeu, Essa valeu. questão do boot que você fala, eu já venho fazendo ela há muitos anos. Eu faço no mínimo 2 vezes, quando eu acordo e antes de dormir. É uma coisa assim sensacional, a gente, aquele contato. Eu tenho hora que eu saio, que eu não sei se eu estou flutuando, não sei onde é que eu estou, mas é muito bom, é maravilhoso. Que bom, Nunca- gente. Que Há bom. muito tempo, há mais de 2 anos, eu não sei mais o que é acordar no automático. É isso aí. Então tá, um beijo para vocês, está acabando, tá? Foi muito bom, um momento rico para mim e espero que tenha sido para vocês também, tá bom? A gente se vê no próximo. Valeu, gente. Beijo grande. Beijão. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Fernando. Tchau, Cris. Tchau, tchau.